tarde a todos, eu me chamo Vanessa, sou da cidade de Arapongas e hoje eu vim falar um pouquinho aqui para vocês da minha trajetória, né? Como eu entrei nessa área de terapeuta, né? Hoje eu sou terapeuta integrativa e já faz algum tempo já que eu venho estudando desenvolvimento pessoal, inteligência emocional também, com os colegas aqui, né? A gente acaba entrando nessa área, na verdade, para nos curar, né? E quando eu entrei, eu tinha como a gente já comentou aqui, vou dar uma breve resumida, tá, pessoal? Eu resolvi falar sobre isso até quinta-feira, né? Como a Maria disse, né? Tem as que fica falando por trás. Na quinta-feira, eu arrumando a cama, falei assim, você vai falar sobre isso? Mas que vergonha, você nem preparou nada. Mas, tipo assim, é o que eu vivi, é a minha história, né? Então, é como se aquilo não fosse nada. Enfim, esse é o meu primeiro momento. Nunca participei, assim, de palestra, não sei porque já tive algumas revelações de eu falando, mas eu nunca me vi justo por esses motivos que eu falei, que a questão do bloqueio, de falar com as pessoas, de ser julgada, criticada, sempre fui tímida, vergonhosa, mas hoje estou aqui. Estou aqui, né, gente? E assim, quando eu comecei a estudar, então, foi justo por essa questão, até a Kátia falou, né, a questão do pai, do perdão, eu não podia nem ouvir falar, alguém que falava do pai, me subia um nó na garganta, era só choro e eu não saía nada, né? E aí foi com muito trabalho, foi indo, foi ressignificando, eu fui entendendo que foi o melhor que ele me deu, foi a condição que ele tinha. Se ele deu o que ele deu, foi porque ele recebeu daquela forma, ele estava fazendo muito mais do que ele já tinha recebido. E então eu comecei a entender e ressignificar. Confesso que ainda tem algumas questões para ser trabalhada, né, que não é do dia para a noite, porque aí, querendo ou não, hoje eu tenho 30 anos, a gente forma uma barreira, então eu não tinha diálogo com o meu pai, eu não tinha conversa com o meu pai, e eu percebo que, na verdade, fui perceber isso há pouco tempo agora, né, eu e minha mãe também tinha uma relaçãozinha meio conturbada, porque a minha mãe tem questões, né, de saúde, enfim, entrei também nessa área, principalmente da barra de axis, para tentar fazer alguma coisa por ela. Eu percebia que ela melhorava muito, só que de repente, quando a gente começava a elogiar o de fora, nossa, mas como você melhorou, como você tá bem, ela regredia, porque estava confortável para ela, enfim. Então, tem toda essa questão dela também, que ela carrega para ela ficar, e também talvez não é o momento dela ainda, né? E aí eu entrei nisso também para poder ajudar, sempre trabalhei com meu pai, né? E nunca tinha ido assim para fora. Eu sempre fui uma pessoa, às vezes, né, que me decepcionava, muito fácil, qualquer coisa me atingia, qualquer coisa, às vezes a pessoa falava alguma coisa, sempre trazia pra mim como se fosse pra mim particularmente, então eu sempre fui me fechando naquele meu mundo, né, e aí, né, recentemente, assim, há um ano e pouquinho, então, eu tinha já casado, a gente estava construindo a nossa casa, tudo. Então eu tive que sair da casa da minha mãe, porque como eu entrei nesse mundo, falei, não, é isso que eu quero agora, com as terapias, né? E aí eu comecei a estudar mais, para poder atender, para poder, né, ajudar as pessoas ali. Então eu larguei tudo que eu estava fazendo, todas as atividades, trabalhar com meu pai, eu tinha uma fábrica de coleira de cachorro, acabei parando, vendendo as coisas, só que eu fiquei sem renda, sem nada. Então eu ficava o dia inteiro ali estudando, só que eu e minha mãe começou a gerar muitos conflitos, né? Por eu estar ali estudando, enfim, ela queria que eu estivesse fazendo coisas com ela, junto com ela, que ela sempre gostou da gente estar ali, perto dela. Se você está ali servindo, ok. A partir do momento que você quer voar, ela, enfim, aí ela, né, não se agrada disso. E aí eu e ela começou a ter muitos conflitos. E aí eu saí de lá, né, e fui morar, daí já estava praticamente mais de um ano e meio casada já, e fui morar com a minha sogra, né, meu esposo falou assim, olha, não dá pra gente ficar assim, a nossa casa não vai dar pra ficar pronta agora, não dá pra você ficar na sua casa e eu na minha casa. E aí foi que também meu pai e minha mãe pegaram a Covid, né, e aí de qualquer forma eu tive que ir, e eu fui. E quando eu fui, na verdade, eu percebi que por mais que foi tão desafiador pra mim, porque é totalmente diferente, então eu sempre estava acostumada, né, a viver debaixo da saia do meu pai, eu nunca ia pro mundo, eu não enfrentava, eu não confiava em mim, eu não tinha segurança em mim,
E aí quando eu fui, eu falei, tá, hoje eu tô aqui, não tenho trabalho, não tenho renda, e agora o que eu vou fazer, né? E ali, aqueles momentos porque a minha casa ali era aquele quarto, né? E ainda é, a nossa casa vai ficar pronta agora em março. E ali eu pude refletir e me conhecer até melhor de tudo aquilo que eu estava vivendo, de tudo aquilo que eu estava passando. E aí, principalmente, essa questão do meu pai veio à tona, né? Até um dia eu entrei em contato com ele, eu sempre ligava uma vez por semana, daí, por mais que era próximo, mas eu queria manter uma distância por esse conflito tal com a minha mãe. E até tem um livro, não sei se vocês conhecem, da Amor Próprio, da Marina Alva Calegari. E aí no livro tem uma passagem que ela falava que era a passagem de Abraão com Ló, né? Para Abraão apartar da parentela, porque daí Deus iria mostrar ali para ele, né? E aquilo ali eu tomei para mim, como para mim mesmo, uma resposta para mim. Foi o que eu fiz, fui para lá e ali eu consegui entender tudo, principalmente resolver uma grande parte com o meu pai. Que a vida toda, então, tipo assim, a minha mãe, ela como se manipulasse, né? Como se ela manipulasse tanto eu quanto a minha irmã. Mas isso é dela, é uma questão que ela teve, que ela precisa tratar. E hoje eu entendo, enfim. Mas eu pintei o meu pai como ruim, como carrasco, como ignorante, né? Enfim, pintei ele da pior forma que existe, até por isso que eu me afastei dele, não conversava, não conseguia ter diálogo, bloqueio, eu era sempre grossa, ignorante, mas ele sempre pegava firme comigo, né? E aí, através dessa reflexão que eu tive, de ficar ali sozinha, longe deles, aí eu ligava pra ele. E quando eu ligava, a gente conversava coisas assim, ficava no telefone, coisa de uma hora e meia, e eu comecei a entender. Aí até que um dia eu peguei e falei, pai, eu te peço perdão, eu te peço desculpa, porque a vida toda eu te pintei de uma forma como ruim, ignorante, carrasco, mas hoje eu percebo que era uma forma como a minha mãe, ela queria nos proteger, ficar perto dela, ter nós pra ela ali, sabe? E pra não ter muita amizade, proximidade com o meu pai, então eu ficava muito ali, né? Com ela, e tinha meu pai lá longe como ruim, como carrasco, como ignorante. E aí eu comecei a perceber que na verdade, né, foi uma pintura muito falsa que eu tive dele, e eu percebi o quanto isso tinha prejudicado a nossa relação há muito tempo, né? Porque desde criança a gente não se ficava muito, enfim. E aí eu percebi, né, que aí eu pedi perdão, pedi desculpa pra ele, e aí depois a minha mãe ainda pegou o telefone e falou, o que você falou pro teu pai? Que ele não vejo seu pai chorando, seu pai tá chorando, com o olho cheio d'água. Nada não, mas aí eu percebi, né, que isso foi, assim, um momento que eu passei, enfim, muito bom, muito maravilhoso, e eu agradeço, né, a Deus primeiramente por esse momento, foi também através de todos esses conhecimentos que a gente vem buscando, vem ajudando, vem buscando, vem conhecendo, que a gente consegue ter essa consciência, porque senão eu poderia estar até hoje, né, sem conhecer, sem saber, enfim. E graças a Deus, assim, isso ainda percebo que ainda tem dentro de mim, porque 30 anos, né? Então agora eu tenho que criar esse vínculo de novo. Ele tem uma forma meio sistemática, fechada, mas enfim, é a forma dele, são 10 irmãos, foram criados pelos irmãos, então a gente tem que entender tudo isso, né? Mas, e aí, né, quando eu entrei nessa questão da terapia, eu entrei porque eu fiz o segundo curso de base, enfim, como eu disse, não acreditava em mim, eu tinha insegurança, né, em falar, em me expressar, em perguntar, em me comunicar. E aí uma pessoa que estudou comigo na faculdade, que eu fiz faculdade de administração, porque o meu intuito também era trabalhar em banco, cheguei a trabalhar, mas, né, quando foi mesmo pra mim, e eu acabei voltando pra trás. E aí essa pessoa veio, né, e essa pessoa na faculdade eu tinha um certo receio com ela, assim, porque ela tinha uma personalidade muito forte. Até hoje eu percebo que eu tenho alguma questão com pessoas que têm personalidade forte, né, aquilo pra mim eu dou um passo pra trás, mas eu tô sempre, enfim, às vezes eu vejo até nos meus comportamentos mesmo, né,
esse tempo atrás eu passei por uma questão e aí automaticamente, sem eu perceber, eu já cruzei os braços, eu me fechei. Aí a hora que eu percebi, eu abri. Entende? Então tudo isso, então a gente vai se percebendo, né? Então eu tinha um certo receio, e justamente com ela também. E aí foi ela que veio atrás de mim, querendo, né, receber ali a sessão de barras, porque já tinha ouvido falar, e muitos já tinham dado depoimento para ela e falaram, explicado. E aí eu falei, tá, tudo bem, eu não estava atendendo. Não era esse meu intuito, até então eu não imaginava, não me via atendendo. E foi quando eu comecei, ali eu confesso para vocês que quando eu comecei também, de novo, né, não acreditava, mas pelo resultado dela eu comecei através dela, eu falei, meu Deus, mas será que eu fiz alguma diferença na vida dessa pessoa? Será que deu resultado? De repente ela sumiu, só que de repente ela me mandou 3 clientes. E aí foi indo. É claro que hoje ainda, né, eu estou formando, tem clientes para vir, eu acredito que tem muitas pessoas que eu posso ajudar, né? E inclusive é tão legal e interessante porque a gente começa a trazer os primeiros clientes que tem tudo ressonância com a gente, questão com o pai, questão com relacionamento, é incrível, né? Você atende a pessoa e também é trabalhada, né? Porque ali você pega um ganchinho ali e fala, opa, essa questão veio para me mostrar, né? E é muito interessante isso. E aí, né, faz uns 8 meses que eu tô com uma sala, estava até ontem com uma sala, a minha primeira sala. E quando foi para mim ir para essa sala, né, começou a vir as críticas, as dúvidas e vem aquela questão, né, do meu pai, porque meu pai tem comércio, mas ele falava assim, olha, eu pago aluguel, mas você sabe que aluguel o dinheiro se volta, quem paga aluguel você sabe que não dá para fazer mais nada, você está comprometido com aluguel, não entra nisso. Então eu tinha isso. E eu sou evangélica, sou batizada na Congregação Cristã do Brasil, cresci desde pequeno, tenho uma certa restrição, tudo algo que eu preciso ainda trabalhar por causa de tudo que eu recebi ali, né? Mas hoje eu percebo, graças a Deus, que meu pai fez daquela forma, eu acredito que era a forma, né? Como tinha que ser mesmo para mim. E então eu tinha muitas crenças religiosas e essa crença que eu trazia do meu pai. Então eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta. É para mim esse negócio? É para mim entrar? É para mim alugar? O senhor sabe que eu não tenho trabalho, não tenho como pagar, não tenho condições, eu não tenho uma renda mais. Eu desfiz de tudo para entrar nisso. Só que eu joguei tudo pro ar, enfim, não usei como algo para me proporcionar, assim, né, para me levar para o próximo nível. Eu simplesmente larguei mão de tudo. E aí, aonde eu tô, a mulher falou assim, olha, você vai pagar X de aluguel, eu não vou fazer contrato, tem os móveis aqui, eu vou te oferecer os móveis, você tá livre para entrar e sair a hora que você quiser, enfim. E eu falei assim, meu Deus, olha o que ela tá fazendo, eu ia ter que pagar aluguel, ter um contrato, se eu não tivesse cliente eu ia ter que pagar, enfim. E aí ia na igreja, buscava uma resposta, e sempre com medo. E aí falavam, onde você pôr os seus pés, eu estarei contigo, aonde você for, eu estarei contigo. E ainda a dúvida, né? A gente é falho, né? E aí foi até então que tem uma conhecida nossa, a Bruna, né, de Londrina, ela falou assim, Vanessa, tem uma moça aí da cidade que também é terapeuta em Barras e ela não tem ninguém para trocar. E nós temos certo a questão, né, principalmente ali, não sei, nas outras cidades, mas em Arapongas, que elas não são amigas, é uma tipo assim, eu tenho os meus clientes, não, imagina, não posso nem citar seu nome, porque senão você, então tem esse certo, e eu não sou assim, sabe, eu não sou. E aí ela entrou em contato comigo e ali a gente começou a conversar, a trocar ideia, eu fui na casa dela, fiz a primeira sessão. E eu todo nesse processo aí, dessa angústia, essa aflição, ia na igreja, buscava, vinha, falava, e eu ainda com medo. E aí eu, né, fiz a segunda sessão. Quando eu fiz a segunda sessão, tá, beleza, cheguei à tarde, no outro dia eu falei assim pro Rafael, meu marido, vou alugar. O que eu tô esperando? Misericórdia, a mulher não vai fazer contrato, falou que se eu atrasar o aluguel não tem problema, eu posso pagar no outro mês, não tem contrato, eu tô livre pra ir e vir a hora que eu precisar, o que eu tô esperando? Algo parece que tipo, tirou, assim, clareou. Então, aí eu falei assim, caramba, então isso que eu faço não é só pra... eu posso ajudar tantas pessoas que tá ali, às vezes, angustiada e aflita como eu estava. Por quê? Por causa das crenças que está por trás e que vem governando, vem dirigindo a nossa vida, que às vezes a gente não sabe qual caminho tomar, por onde ir, né? E aí foi onde me deu esse start.
Só que aí, né, eu não tinha cliente suficiente para também pagar o aluguel, né? Então, eu percebo ali na minha cidade que eu estava indo por indicação. Então, é um trabalho de construção. Eu teria que ter algum outro amparo para me sustentar tudo isso. Não, eu não tenho, né? E aí, o que acontece? Vai um, foi outro, vai um, vai outro. E eu percebi que agora, recentemente, eu falei assim, não dá mais. E o meu marido falou assim, Vanessa, você vê o que você faz. Ou você sai dali, ou você arruma outro emprego, ou você volta pro teu pai, trabalha com isso em paralelo e tal. E eu falei, e aquilo não é do meu coração. E começa a me tomar aflição, angústia, porque não é o que eu queria. Mas aí veio o que você falou, gente, antifrágil, né? E aí casou bem justo com o que eu tava pensando ali na hora. E eu decidi, de repente, falei assim, não, eu preciso sim. Às vezes a gente precisa retornar um passo para trás para dar dois para frente. E aquele sentimento de perda, que eu tava voltando para trás, sabe? Aquele sentimento que, tipo assim, nossa, olha que vergonha, hein, Vanessa? Enfim, ontem eu peguei, entreguei a sala e falei, apareceu, e justo na tarefa do Pablo, né, dessa semana com o Gucci lá que tinha, falava que eu precisava se conectar com outras pessoas, ambientes diferentes, enfim, consegui uma outra moça que tem uma clínica só para mulheres, e ali a outra que tinha me indicado falou, Vanessa, quando eu estava começando, ela super me ajudou, e eu acredito que ela vai te ajudar. Com a sala toda montada, só para mulheres, tem muitos clientes, então falou, vai lá e ela vai te cobrar por enquanto, por hora, né? E eu falei, caramba, novos ambientes, novas pessoas, network, tudo diferente. Eu falei, sabe? E aí aquilo ali, na verdade, já tinha vindo conforto pro meu coração. Mas aí eu percebi que sim, é necessário a gente dar 2 passos para trás. Que seja 2 para trás e 3 para frente, enfim, pra gente poder seguir, né? Mas o que eu queria trazer, é claro que, na verdade, não era nem isso que eu ia trazer, tá, gente? Eu tinha pensado numa coisa, acabei enganchando nas coisas, brincando, não sei porquê. Mas, enfim, é isso que eu queria trazer, que a terapia, né? Então, a terapia, então, ela não é só para a questão, né? É claro, essa questão emocional nossa, principalmente, mas tem muitas coisas que vêm governando e dirigindo a nossa vida, como as crenças, os bloqueios. Então, às vezes a gente faz coisas que não entendemos por que fazemos, como fazemos, mas enfim, a gente só sabe que faz. Mas por quê? Por causa das crenças. Então, as escolhas, né, que nós temos, também, às vezes, são baseadas naquelas crenças que tem por trás e que vem dirigindo a gente. E eu percebi, né, vivi isso na prática aqui, as minhas escolhas estavam sendo basadas nas crenças que eu tinha. É claro que eu ainda tenho crença, preciso limpar muito, porque a gente é como uma cebola, é camada por camada, você descama uma aqui, daqui a pouco aparece 2, 3 e você vai descamando. Mas assim, é isso que eu queria passar. Eu acredito que agora não veio mais nada, enfim, eu só soltei, não preparei nada, falei que era esse tema, era isso que eu ia passar. E estou me desafiando, porque eu nunca fiz isso, eu sempre pensava, eu era aquela pessoa que eu ficava super nervosa, né, de ter que falar, eu conheço vocês, mas vocês não conhecem, mas, né, tipo assim, e aqui isso já ia me dar um misericórdia. Simone sabe que a gente fez curso de palestrante, né, e na hora eu travei lá em cima, ele falava, olha aqui nas pessoas, não precisa, e aqui não, eu tô olhando no olho de vocês, né, e travei ali na hora, mas aqui, uma coisa que a gente está aprendendo com o Pablo, né, deixa, solta, enfim, fala o que precisa e não se preocupe, né, passa a mensagem que você quer passar e pronto. E é isso que eu fiz. Tá, gente? Quero agradecer por vocês. Na verdade, contei um pouquinho da minha historinha, né? Um pouquinho, mas enfim, era isso que eu queria falar.